Pergunta agora é do Paulão. Os jogadores estão derrubando o Thiago Nunes, que você, que é um cara que está no dia a dia, que conhece os jogadores, que conhece a comissão técnica, todo o processo. O que você pode dizer a respeito, Duílio? Não, isso se fala muito no futebol, né? Eu estou dentro do vestiário do Corinthians, vamos dizer assim, no dia a dia do futebol desde 2010. Eu fiquei 2, 3 anos fora, mas trabalhei com o Tite, trabalhei com o Mano, trabalhei com o Fábio Carille, com o Osmar Loss, com o Coelho, com o Thiago agora. Eu nunca vi isso. Eu acho que... Viu? Não, nunca vi. No Corinthians, isso nunca aconteceu, de derrubar treinador. Isso eu posso te garantir. O que existe é que, infelizmente, no Brasil, no futebol brasileiro, em outros países também, mas aqui mais, a cobrança por resultado é muito grande. E no Corinthians, pelo tamanho que é, isso é infinitamente maior, né? Então, a gente tem que ter muita calma e saber que para você mudar uma forma de jogar, para você fazer com que o time seja um time que agrida o adversário, um time que vá ter a posse de bola, que vá jogar com intensidade, é muita mudança. Pergunta por que se contratou o Sid Clay? Ele não jogava desde maio de 2019. O que você pode falar a respeito? Bom, o Sid Clay fez um grande campeonato aqui pelo Corinthians, fez grandes jogos, foi campeão com a gente contra o Palmeiras em 2018, mas e foi embora, né? Foi vendido. Era um jogador que a gente buscava, a torcida toda também queria ele de volta, ele tem a cara do Corinthians. O nosso treinador nos pediu como uma opção para lateral, é uma posição que a gente precisava, e por isso nós o trouxemos, né? Conversamos com ele, como ele estava fisicamente. Agora, lógico, o ritmo de jogo se adquire jogando. A gente entende que demorou já um pouco mais do que deveria para ele entrar nesse ritmo, e a gente aguarda agora na volta para ver como que ele vai sair aí, mas a gente acredita muito ainda no futebol dele e que ele vai poder nos ajudar. Daria para ter contratado esses dois, o Roger Guedes e o Keno? Então, Nicola, daria, né? É que a gente vem escutando muito esses últimos dias, até que você falou um pouco de política, esses últimos meses, né, por ser um ano eleitoral, promessas de que tem que cortar a folha, diminuir, que o Corinthians já está fazendo isso, né? O Corinthians hoje, do ano passado para cá, diminuiu aproximadamente 60 milhões sua folha anual. Como é que é? O Corinthians do ano passado tinha 17 milhões de folha, esse ano tem 12. Isso são 5 milhões mês, são 60 milhões no ano. Tá. Então, a gente vem fazendo isso, né? Só que a cobrança existe. Então, por isso que eu te falei, a gente tem que ter muita calma, segurança e não misturar paixão de forma alguma, trabalhar com a razão. O Corinthians hoje tem o pé no chão, não vai pagar 1 milhão, 1,5 milhão por mês para um jogador, como muitos clubes têm feito. A gente não admite e não vai fazer isso. A gente entende também que é possível competir com o time que nós temos, dentro do patamar que nós estamos, isso com um time bem treinado, por isso a chegada do Thiago. Podemos usar muitos garotos da base também, que a gente tem alguns que vêm dando uma resposta muito boa, temos usado mais do que nos últimos anos. Então, essa é a nossa aposta. Então, por isso, não dá para trazer o jogador, mas nós vamos comprometer muito as finanças do clube, e esse não é o intuito. Agora, a gente quer colocar a casa em ordem, temos um estádio para pagar, temos muitas dívidas, então... e também é um absurdo, na minha opinião, como a do presidente, você pagar hoje, no Brasil, 1,5 milhão, até 2 milhões em alguns casos, para um jogador de futebol. Eu acho que eles merecem, são grandes... são artistas, né, da bola, mas tem limites, né? O Corinthians não vai fazer isso porque é inviável hoje no futebol brasileiro com as receitas que se tem. Em algum momento o Thiago chegou a correr risco de demissão? Não, em nenhum momento. A gente vem conversando muito por acompanhar o trabalho diariamente, né? Eu estou todos os dias no CT, tem o Edu Ferreira que está lá com a gente, o Calil, e o Andrés, né, o presidente ativo, que acompanha de perto, que está sempre, entende muito de futebol, um dos caras que eu conheço que mais entendem de futebol e desse meio, principalmente dentro de vestiário, né, de saber lidar com o jogador. Então, isso realmente não existe, não acontece, e te garanto que lá dentro tem homens, a gente tem contato diário, todo mundo está trabalhando muito para conseguir chegar no que o treinador pede. E temos isso claro, Andrés, treinador, a gente só mexe não por resultados, resultado jamais, desde que o trabalho seja sendo bem feito, claro,
mas sim por questões do dia a dia, de relacionamento. Isso sim pode te atrapalhar e te levar a perder um campeonato e não evoluir. Nicola pergunta por que o Emílio Odebrecht afirmou que a Arena Corinthians foi um presente para o ex-presidente corintiano Lula. Como essa declaração foi vista no clube? O que você pode dizer, Emílio? Eu acho que precisamos perguntar se foi, por que nós temos que pagar, né? E estamos aí com dívidas. Que boleto caro, hein, Emílio? Então, essas histórias, né, existem, mas tá saindo caro, mas o Corinthians, hoje, o corintiano tem uma casa maravilhosa, e pode ter certeza que o Corinthians vai cumprir os compromissos e vai quitar essa dívida aí ao longo dos anos, da forma que está sendo negociado. Em relação ao Flamengo, lógico, uma grande gestão foi feita já há alguns anos, montaram um time esse ano excelente, né, e por isso conquistaram tudo. Agora, eu não sei, a manutenção disso lá para frente, também não cabe a mim, mas é uma folha salarial muito alta, não sei como isso vai, se as receitas lá na frente vão, eles devem saber e sabem bem o que estão fazendo, só tem que parabenizar pelos títulos que eles conquistaram, mas a gestão, a gente vai ver lá na frente, é o que eu falei, se a bola entrar esse ano de novo, é tudo perfeito, se ela não entrar, tá tudo errado. Pergunta para ele por que o Sub-23? Bom, o Sub-23 a gente identificou já no ano passado, começamos, né, a fazer ele meio na correria, com planejamento para que esse ano o time já fosse melhor. Vamos lá. A gente tem jogadores que chegam aí nos seus 20, 21 anos e não estão prontos para ir para o time profissional. Eles ainda precisam de um tempo maior para amadurecimento. Então, a ideia do 23 é que a gente possa utilizar esses jogadores, utilizar também os jogadores que estão no profissional e que estão voltando de lesão, não estão sendo utilizados por algum motivo, que possam também atuar ali, e principalmente para que a gente tenha uma sequência aí na base, né? Que o jogador saia, vá até o 20, do 20 para o 23, e o 23 ser a categoria mais próxima do profissional, por já ser, né? E para a gente estar acompanhando o dia a dia. Então, esse é o nosso projeto, que esse ano já o Corinthians, o time profissional já está com menos jogadores, nós temos 29 no elenco hoje, e aí também mais 25, 28 jogadores no 23, para que a gente possa fazer espelhado horários de treinamento, para que o treinador nosso, do profissional, fique mais próximo do treinador do 23, e para que a gente acompanhe os treinos e treine quase que simultaneamente, para que vamos dizer, a porta de entrada para o profissional passe a ser o 23. É caro o Sub-23 hoje, Duílio? Não é. Os salários são muito baixos, lógico. São valores, se considerar no ano alto, mas não é uma despesa que pelo benefício que pode trazer de você estar trabalhando em conjunto com o profissional e também aí descobrir talentos aí mais tardios, vamos dizer assim, jogadores que demoraram mais para ficar pronto, que isso é normal. A gente muitas vezes, até ter o 23, que é o que nós pretendemos esse ano, bem organizado, não emprestar jogadores que a gente empresta muito hoje para os clubes do interior, por exemplo, para que joguem um campeonato paulista, para que ganhem experiência, rodagem, que eu entendo que isso também é muito importante para o atleta, ele não pode ficar só treinando. E então, eu acho que vai valer a pena, e se a gente conseguir aí atender o profissional e não perder algumas joias aí da base que podem estar aparecendo com mais idade, já valeu. Elias e Cantilho no timão. E aí? Traz o Elias. O que você pode falar? Não, o Elias já passou por aqui, já deu muitas alegrias, é um excelente jogador, um grande amigo, mas nesse momento, não, nós estamos já satisfeitos aí com os volantes que a gente tem. Outro dia eu estava conversando, é até uma boa oportunidade para você esclarecer, Duílio. Estava conversando com o seu Eliseu, que é o pai do Elias, né? E que ocupa já há algum tempo o papel de empresário do Elias. E ajuda numa série de coisas, né? E o seu Eliseu estava contando que a opção de não permitir a volta do Elias teve muito a ver com o Thiago Nunes, que o Thiago entende que não se encaixa no perfil de jogo que ele quer e tal. É por aí? Não, a gente conversa sempre com o Elias aí já de alguns anos para cá, né? Sempre por ser um amigo, por ter conquistado uma história grande, por ser um ídolo do Corinthians.
em algumas possibilidades conversamos do retorno dele. Mas dessa vez não foi nem chegou isso para o Thiago. A gente chegou na direção, algumas conversas, mas não era o perfil que a gente procura. Como eu falei, a gente tem buscado agora jogadores jovens, promessas, e com valores mais baixos, principalmente de salários. Você concordou com a saída do Jadson e do Ralf? Foi uma conversa da diretoria ou decisão exclusiva do Thiago Nunes? Não, nós conversamos com o Thiago isso em novembro, né? Tá. Quando, logo após fecharmos, no fim de novembro, acho que fim de novembro, início de dezembro, sobre elenco, sobre o grupo de jogadores que tínhamos, e ele nos passou alguns que ele gostaria de contar e outros não, por não estarem, as características não serem do estilo de jogo dele. Então, isso foi nos pedido, que ele não contaria com alguns jogadores, no caso ele que você citou, e por isso nós acabamos conversando já lá em novembro, para que procurasse um clube, para que visse oportunidades aí de mercado para ele, para a sequência, ou que continuaria no Corinthians por ser atleta do clube, patrimônio nosso, mas que o treinador não pretendia muito utilizá-lo pela questão do jogo. Acho que até em respeito ao jogador, você tem que falar a verdade para ele, não adianta você deixar o cara lá treinando. O Ralf é um cara profissional ao extremo, então você não pode ter um cara desse lá treinando, se dedicando, se você não vai utilizar em nenhum momento, né? Ainda mais com a história que ele tem. Eu acho que o pior seria ter deixado ele encostado ali. Acho que a gente tem que agradecer por tudo que ele fez. Ele é um excelente jogador, é um cara que entrou na história do clube, é um dos grandes ídolos da história do Corinthians, e nos ajudou muito. E chegou o momento de parar a relação profissional, e foi isso que aconteceu. Duílio, eu checar duas informações contigo. Em janeiro, o Cruzeiro chegou a sondar vocês sobre a possibilidade de ter o Jadson, e em fevereiro, perto da rescisão do contrato com o Jadson, tinha um acordo verbal com o Curitiba? Isso foi tratado mais pelo Marcelo, né, o empresário dele, o Robalinho. A gente soube do interesse do Cruzeiro, existiu um contato, inclusive, com o Corinthians, e eu mesmo passei para o Marcelo e para o próprio Jadson. Não evoluiu. Eu soube pelo Marcelo que existia uma negociação muito bem encaminhada com Curitiba, e no meio do caminho, quando a gente já tinha acertado até as bases, uma rescisão de contrato, pensando no que ele teria, no contrato futuro dele, isso voltou para trás. Por que o Corinthians faz tantos negócios com o Elenco Esportes? Então, esses dias aí, existiu uma matéria aí de um site colocando algumas questões de que o Fernando Garcia, dono do Elenco Esportes, tinha muitos jogadores no Corinthians. Realmente, ele teve alguns jogadores no Corinthians, ele é um empresário muito bem sucedido no ramo do futebol hoje, grandes jogadores trabalham com ele. Então, nós não temos nenhuma preferência ou nada para fazer negócio com qualquer tipo de empresário, né? Nenhum deles. O que a gente pensa é no jogador, e hoje os jogadores estão sempre ligados a algum empresário. No caso do Fernando, saíram nomes e nomes e nomes de jogadores que muitos nessa matéria que saíram não são dele, não eram dele, não são. Então, não era uma matéria que retratava a verdade. E outros jogadores, ele passou, alguns dos que estavam nessa relação, ele passou a representar depois do jogador estar no Corinthians. Quer dizer, isso é uma opção 100% do atleta. O Corinthians não tem envolvimento nenhum nisso. Então, se ele faz um bom trabalho e o jogador quis ir trabalhar com ele, o que o Corinthians pode fazer? Não tem, é uma decisão exclusiva do jogador. Por isso, esses nomes apareceram, que foi feito tantos negócios com o Fernando, não são reais. Existem alguns, sim, por ele ser um grande empresário do mercado do futebol, assim como tem vários outros. Você gostaria de ser candidato à presidência do Corinthians? Passa pela tua cabeça? É cedo para dizer? O que você pode dizer a respeito? Eu acho que, primeiro, não é o momento, né, Nicola? Eu tenho uma história no Corinthians, como você colocou no começo, de família. Meu avô foi vice-presidente eleito, foi candidato à presidência, não ganhou. Meu pai também foi candidato à presidência. Você falar que eu não quero um dia, não tenho esse sonho? Tenho. Eu vivi minha vida toda dentro do Corinthians. Sou corintiano, me dedico muito ao Corinthians há muitos anos. O que eu puder fazer pelo clube, farei. Então, se um dia isso acontecer,
vontade eu tenho, mas de falar que agora, acho que esse é o momento, a gente não sabe o que vai acontecer no país, no mundo, né? O Corinthians ainda está buscando um jogador de beirada pelo lado do campo, para o elenco? Ou o elenco está fechado e só vê alguém se aparecer uma oportunidade de mercado? Olha, Nicola, a gente parar nunca para, né? A gente sempre quer melhorar dentro do que for possível, acrescentar qualidade, fazer com que o time fique mais forte. Esse momento é um momento que não dá para a gente pensar, né, de forma alguma em contratação, em novos jogadores. A gente não sabe, como eu falei há pouco, como que vai a sequência do futebol brasileiro, né, daqui para frente. Quando que vamos voltar a ter jogos, quando a gente vai voltar a ter renda, quando a gente vai voltar aí com os patrocinadores, com a força total. Então, não é hora disso. Mas, lógico que o Corinthians está sempre buscando melhorar. Não é o momento, não temos nenhum nome em negociação. Como te disse, esses jogadores nós procuramos muito no mercado, os que a gente fez sondagens e, inclusive, negociou alguns, como foi o caso do Michael. Os valores são muito altos. E aí a gente bate aí um outro amigo corintiano que estava nos assistindo há pouco, perguntou de quê, no Roger Guedes. São jogadores aí excelentes, eu gosto dos dois muito, ajudariam muito o nosso time, cairiam muito bem, mas como eu te disse, são jogadores, um na China, o outro hoje na Arábia, os valores de salário são completamente fora do que o Corinthians pretende gastar nesse momento. Hoje o Corinthians tem quantos jogadores emprestados, Duílio? E se naquela redução que você disse alguns minutos atrás, de 17 milhões de custo por mês para 12 milhões, isso também tem a ver com uma diminuição nos gastos com jogadores emprestados? Tem também, né? A gente diminuiu um pouco. Alguns terminaram o contrato, jogadores que eram caros, né? Como o caso do Guilherme, Marlone, Giovanni Augusto e alguns outros, que a gente estava tendo que emprestar, inclusive, e ajudar com o pagamento de salário, então isso reduziu.